Bom dia. Primeiro Espanha, segundo Argentina. Eu estive esse último Shabat no Rio de Janeiro, Baruch Hashem, e lá encontrei mais alunos meus que eu não sabia, mas 2, 3 pessoas pelo menos chegaram para mim e falaram: assisto teu shiurim. Então eu falei: uma pena que eu não te conheço, mas eles me conhecem, Baruch Hashem. Então estou falando para que fique bem famoso a Torá, que a Torá fique bem divulgada a todos. E aqui tem um canal que vale a pena entrar, mais de quase 1.500 shurim, já, Baruch Hashem, no Spotify. Então, tem mudado a vida de muita gente. Então, apesar de Hashem, aqueles que já têm esse costume de ouvir, de escutar, de aproveitar, compartilhe com os outros. Quem quiser pode patrocinar um shiur, entrar em contato, dedicar para alguém. Isso vai ajudar a gente a poder divulgar mais Torá, Bezrat Hashem. Queria comentar também, a gente começou o Kolel aqui, vocês sabem, o Kolel, um estudo de Guimará, do iniciante até o avançado, professor Rabino Daniel Fish, muito didático, muito bom, e quem já começou a participar de uma Masechet Makot, está gostando, está participando, então, se você ainda não participa, venha participar, de segunda a quinta, 7 horas da noite, aqui presencialmente, no Beit Midrash, ou depois tem também ao vivo, no Zoom, e depois vai entrar também no canal da sinagoga do Keilat Knesset Israel no YouTube, e também tem Rabino Daniel Fish no Spotify. Uma das pessoas que escuta, ele falou: minha vida inteira, faz muitos anos, que estou esperando um shiur como esse. Foi o comentário que ele deu essa semana. Ele conhece o Senhor? Ele conhece o Senhor? Boa. Eu tenho aqui um aluno que não me troca por nada. Tá bom. Por isso não escuto. Nessa semana, Parashat Shlach, fora de Eretz Israel, a gente conta a história dos espiões. E todo ano a gente tenta entender melhor essa história. Vamos hoje pegar mais uma forma diferente de entender. A grande pergunta é: como pessoas como essas foram capazes de falar mal de Israel? E a outra pergunta que eu queria fazer hoje é: imagina que você tem um coaching. Aquele coaching que ele te dá os melhores conselhos. Vamos pegar, por exemplo, o coaching que David Amelech tinha, que era o Ahitofel. Tudo que ele falava, absolutamente tudo que ele falava, estava correto. É o conselho certo. Um belo dia, você vira e fala para ele: estou aqui numa missão, faço ou não faço? Aí ele vira e faz uma cara e fala: ó, não quero te dizer o que fazer. Faz se você quiser. Você faria ou não faria? Não. Vai ficar com o pé atrás. Você vai ficar com o pé atrás. Moshe Rabbeinu, do dia que Hashem aparece para ele, Hashem funciona como o Waze, vira à direita, vira à esquerda. Antigamente, quando você tinha antes do Waze, você tinha o GPS, era a voz de mulher. Aí o pessoal falava: não, eu não posso escutar a voz da mulher, a direita, a esquerda, não sei se dá para, mas o Waze dá para você colocar a voz de homem, voz de mulher. Hashem, ele vira e fala para Moshe: vai para a direita, vai para a esquerda, foge do Paró, volta para o Paró, vai, vem, volta, vira, faz isso, faz aquilo, tudo que ele vai fazer, Hashem orienta ele claramente o que fazer. De repente, o povo está no deserto. A turma chega e fala para Moshe: vamos mandar espiões? E aí Hashem fala para Moshe: Shlach lecha, mande para você. Quer dizer, mande para você, por tua conta e risco. Isso. E Moshe manda. Errou. Se eu estivesse no lugar de Moshe, Não mandava. Eu ia pensar 2 vezes. eu ia pensar: bom, estranho, minimamente estranho. Hashem, peraí, é para mandar ou não é para mandar? Como assim, manda se você quiser? Você quer tirar o pé fora? Você quer... O que foi? E Moshe manda. E a gente viu a catástrofe que isso causou, que foi a maior catástrofe da história que nós temos. Por quê? Porque naquele dia que eles voltam a falar mal de Israel, era Tisha B'Av, e Deus ele fala: já que vocês choraram à toa, eu vou dar motivo para vocês chorarem. E aí vem a destruição do primeiro templo, do segundo templo, e vários outros desastres ao longo da nossa história, infelizmente, que todos eles foram, as perseguições, etc., foram decorrentes do fato que a gente estava no Galuto, que a gente foi expulso da nossa terra. Então,
você vira e fala, olha, Moshe, lamento muito, você errou, então vê se pensa melhor da próxima. Será que é isso? Primeiro, Moshe emet, Torah emet. Moshe é verdade, a Torá dele é verdade. Ele não vai fazer um fio de cabelo desviar da vontade de Hashem. Se você conhece Moshe Rabbeinu, não é quem você está pensando. Moshe Rabbeinu é aquele que passou 40 dias lá em cima, sem comer, sem beber. A palavra dele era naturalmente a palavra de Hashem. E se você for insistir e falar, não, mas ele errou. Ele errou? Estranho. Porque 40 anos depois, 38 anos depois, quando o povo finalmente agora vai entrar na terra, quem vai entrar? A tribo de Levi, que não falou mal, que não chorou. As mulheres, que também não choraram. E toda a nova geração, que na época do pecado tinham até 20 anos. Então esses que vão agora entrar em Israel. Zerou. Estamos agora só com gente da nova geração. Não tem mentalidade escrava, são pessoas que confiaram em Deus. Vamos entrar em Israel. E aquele último ano que... Os últimos foram poupados, que eu falo todo ano. Muito bom, muito bem lembrado. O último grupo foi poupado. Beleza. Aí, Yoshua vai entrar. Só que antes dele entrar, vem a Haftará da semana e conta pra gente que ele pega Kalev e Pinchas e manda eles como espiões na terra de Israel. Poxa. Tudo bem que você pegou pessoas de um gabarito muito alto. Um deles era o próprio Kalev, que foi na primeira vez e não falou mal. Mas para que mandar? Se foi um erro tão grave, você não repete algo nem parecido. Não, mas dessa vez ele mandou sem que ninguém soubesse. Ele só mandou eles para um lugar, não ficaram dando voltas em Israel. Eram só 2 em vez de 12. Eram 2 tzadikim em vez de... Os 12 também eram tzadikim, mas tudo bem. Vamos supor que eram tzadikim mais elevados. Mas para que repetir o erro? Para que se arriscar em algo tão grave que trouxe tantas consequências negativas? Então esse envio dos espiões não é tão simples assim de dizer que foi um erro, Moshe Rabbeinu errou e vamos aprender para a próxima não fazer igual. Tem alguma coisa muito importante. E Hashem, agora vamos perguntar para Hashem, peraí, se você sabia que não era para mandar, por que você mandou? Ou por que você deu margem para Moshe Rabbeinu, se você vai dizer que ele ia errar? Que ele ia errar? Por que você fez isso? Mas aí não perguntou ele. Hashem falou. Sim, Hashem falou. Manda se você quiser. Essa foi a resposta. Isso foi para Moisés. Para Moshe. E para Yoshua? Para Yoshua ele mandou direto. Não, ele não perguntou, foi direto. Boa. Então, pergunta mais. Você já está fortificando a pergunta. Se Hashem não mandou, menos ainda. Eu acho que talvez o mesmo motivo que Aharon ajudou a fazer o bezerro de ouro. Para apaziguar o povo estava em fúria, estava... Boa. Então, já vou elaborar no que você falou, que é importante, mas só para concluir a pergunta, então, vamos concluir, a pergunta é para você, Hashem, por que você fez de um jeito esquisito? Então, vamos voltar à pergunta. A pergunta foi, por que Moshe Rabbeinu, aparentemente, se Hashem deu um sinal amarelo, você espera. Tem uma frase, inclusive, talmúdica, que você diz, Sheve al taseh adif. Senta e não faça é melhor. Quando você está na dúvida, faço ou não faço? Então não é sempre que você vai aplicar isso. Faço mitzvah ou não faço mitzvah? Faz mitzvah. Mas está numa situação duvidosa. Viajo ou não viajo? Então, quando você está na dúvida, não arrisca. Não arrisca. Por que ele foi arriscar? Não era uma mitzvah, aparentemente. Então essa é a primeira pergunta, por que Moshe Rabbeinu se arriscou? Afinal, acabou errando, aparentemente. E deu uma consequência das piores, talvez a pior de toda a história. Se Moshe Rabbeinu de fato errou, então já é a pergunta número 1, por que ele fez isso, tudo bem? Número 2, vamos supor que ele errou. Por que Yoshua vai lá e repete o mesmo erro? Terceira pergunta, Hashem, por que você fez de um jeito esquisito de deixar a luz amarela, cinza? Ou é ou não é? Não tem ninguém que tenha melhor resposta do que o próprio Hashem. Então essas são as 3 perguntas. Resumindo, qual é essa ideia de mandar? Então o Midrash traz, acho que é isso que estava querendo dizer, que Moshe Rabbeinu, na verdade, ele não queria mandar. Ele queria mostrar segurança.
Como que você mostra segurança? Se alguém vem comprar um carro, o carro é usado, você vira e fala, posso fazer test drive? Pode. Posso levar no meu mecânico? Pode. Posso fazer uma revisão em concessionária? Pode. Você compra. Você não espera que o cara, quando você está tão seguro, então Moshe Rabbeinu virou e falou, vocês podem mandar. Ele esperava que eles não mandassem. Então essa é uma explicação do Midrash. Mas ainda a gente pode questionar e virar, tá bom. Mas se você vê na hora que não deu certo esse truque, não deu certo mostrar segurança, ainda assim eles queriam mandar. Opa, peraí. Você vai mandar em qual mecânico que você vai mandar? Deixa eu ver. Ah, aquele lá não, porque esse carro não. Você dá uma segurada. Certo? Então aqui tem uma explicação muito linda. Eu vou juntar alguns comentários. Mas uma explicação muito linda que o Rebbe deu uma vez. E ele falou o seguinte. Quando Moshe Rabbeinu, ele se consultava e falava com Deus, ele já tinha uma linguagem. Já tinha o jeito de falar com Deus. Ele tinha o telefone, ligação direta, alô, como vai? Já tinha os códigos, funcionava, o papo funcionava, girava redondinho. Andava redondinho. De repente, um dia você liga e a pessoa atende uma voz estranha. Ou fala uma palavra que você nunca ouviu ele falar. Opa, alguma coisa tem aqui. Então Moshe Rabbeinu percebeu, quando Hashem vira e fala, manda lechá para você, ou seja, você que decide, Moshe Rabbeinu entendeu qual era a mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem é a seguinte, eu não estou te largando, eu estou dando para você um voto de confiança. Até agora, eu estava segurando você pelo braço. Chega uma hora, você solta o braço, a criança vai balançar um pouquinho, pode cair um pouquinho, mas eu estou dizendo para ela, vai. O objetivo não é que eu fique te falando vai para a direita, vai para a esquerda. O objetivo é você aprender o que Hashem quer de você. Fazer um parênteses. A gente vai ter... A primeira vez que fez isso, ele errou. Boa. Se você soltar a criança, a primeira vez que for andar, vai cair. Sim, pode ter certeza. Mas olha o castigo que teve. Vamos ver. Então vamos falar sobre isso. Você tem razão. Vou entrar nisso. Mas vou dar um outro exemplo. A gente teve na Torá que o sogro de Moshe chega e fala para o Moshe uma ideia genial, que nunca ninguém tinha pensado antes. Tá pesado? Delega. E a famosa pergunta, Shkoya Hitro, você ganhou um nome na Torá que você acabou de dar uma ideia que nunca ninguém pensou antes. Uma das explicações é que Itró, ele enxergou que Moshe Rabbeinu, ele podia resolver tudo, podia mesmo. Só que isso não ia servir para a próxima geração. Você não ia ter um Moshe na próxima geração, que ele mata todas as perguntas de uma vez. E o que ele falou, que você precisa fazer um esquema que ele vai funcionar não só hoje que você está aqui, amanhã, quando você não tiver. Então essa ideia da Torá te educar para você começar a andar com as próprias pernas é algo que a gente vê constantemente. Que Hashem, ele espera que com o tempo você vai entender o que ele quer e ele não vai te ficar falando o tempo todo. Ah, se tivesse milagres hoje em dia, eu estaria escutando Hashem. Se Deus abrisse o Mar Vermelho hoje... Então, a gente tem vários comentários a respeito dessa frase. Primeiro que Hashem faz milagres abertos todos os dias, hoje mais do que nunca. Mas, mais do que isso, Hashem vira e fala, eu já fiz o milagre. Eu já te mostrei. Quantas vezes você quer que eu te mostre? Eu já te mostrei o suficiente para você começar a ir sozinho. Tanto é que você vê que na própria saída do Egito para Israel, os milagres eles vão diminuindo aos poucos. Começa com mega milagres, 40 anos no deserto, de repente entra em Israel, não tem mais maná, agora você vai ter que trabalhar, esperar a chuva e assim por diante. Por quê? Isso é uma evolução, não o contrário. Então esse foi um ponto-chave, um momento-chave na liderança de Moshe, que Hashem vira e fala para Moshe, e traduzindo para nós, para cada Yehudi, chegou a hora de você começar a andar sozinho. Bonito? Então Moshe Rabbeinu falou, ixi, não sei se ele falou ixi, mas eu estou tentando imaginar. Ele falou, opa, agora, deixa eu pensar. O que será que Hashem quer de mim? Eu preciso pensar sozinho. Baseado em tudo aquilo que ele me instruiu. Será que eu vou ou não vou? Então presta atenção. Por um lado, quais são os lados? Vamos entrar na cabeça de Moshe. Por um lado,
Vou mandar para quê? Confia em Hashem. Não foi ele que tomou conta de você? O mais óbvio que a gente sempre critica os espiões. Não tem sentido nenhum. Acredita em Hashem, entra. E assim como foi com Yoshua, quando ele entrou, deram 7 voltas na cidade, a muralha caiu, morreu todo mundo, acabou, pronto. Esse é um lado da questão. Alguém pode me dar um argumento contrário? Que não seja falta de emuná, que não seja, ele foi porque estava na dúvida. Algum argumento que vale a pena você mandar. Um argumento bíblico, que Moshe Rabbeinu vai dizer, vale a pena mandar. Me dá um argumento. Se Moshe Rabbeinu, se ele mandou algum argumento positivo, tinha. Tão positivo que Yoshua depois ele manda de novo. Me fala um argumento positivo a favor dos Meraglim. Para tranquilizar o povo. Mas aí é falta de fé. Eu estou falando para alguém que tem fé. Ele acredita 100%, 1000% que Hashem vai fazer. Fazer a estratégia já. Por quê? Por quê? Por onde vai entrar. Por quê? Porque o quê? Por que eu mandaria? Por que eu faria uma coisa dessa? Por que eu vou mandar uma estratégia? Porque sim. Porque sim? Não sei. Porque Hashem falou pra... Hashem não falou. Hashem deixou para Moshe decidir. Hashem falou que nós temos que fazer a nossa parte. Então, até então, não precisava fazer parte nenhuma. Você não precisava plantar no deserto para colher maná. Lá não precisava fazer nada. Hashem te levou no colo, al-kanfei nesharim, nas asas da águia, eu te levo, você só precisa, Hashem ilachem lachem, você fica, Hashem vai lutar por vocês e vocês ficam calados. Hashem vira e fala na entrada do mar. Não quero que vocês sequer rezem, nada. Você fica parado, não faz nada. Só vai andando, eu levo vocês, vai dar tudo certo. Só que esse não é o objetivo. E o povo sabia que esse não era o objetivo. E Moshe Rabbeinu sabia que esse é o objetivo. Assim como Moshe não vai durar para sempre, fisicamente falando. Você precisa criar um sistema que vai funcionar, um sistema legal, judiciário, que vai funcionar entrando em Israel. Hashem já tinha falado, eu estou tirando vocês de uma terra que dá água sempre com Nilos e vai precisar de chuva. Você vai precisar plantar, ve'achalta ve'savata. Deus já falou, estava lá, está no Shema Israel, certo? Você vai precisar plantar, você vai precisar colher, tem as leis da terra que aparecem em seguida na nossa paraxá, as leis agrícolas. Então você vai precisar fazer a sua parte. O objetivo é esse. Então Moshe Rabbeinu pensou, peraí, qual que é o argumento positivo a favor de mandar os espiões fazer a nossa parte? Se a gente vai conquistar a terra, e agora entrando em Israel, a ideia não é que Deus faça tudo, é que nós façamos a nossa parte, então eu preciso de um exército. Como que o exército faz? Antes de entrar num lugar, você manda Meraglim. E tá certo. E essa decisão dele foi correta. E ele nunca se arrependeu por ela. A decisão dele de mandar pessoas para a terra de Israel estava correta. Porque quando você vai para o trabalho, já entrando em Israel, mudam as regras, entram as regras do dia a dia. A regra do dia a dia é que maná não vai cair do céu. Você vai precisar trabalhar. O que quer dizer trabalhar? Agora vem o detalhe que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas até aqui está claro? Então, por enquanto, respondemos. Por que Hashem não falou para Moshe? Porque Moshe Rabbeinu, Hashem quer e ele espera que agora Moshe Rabbeinu, ele mesmo, tome suas decisões. E a gente já explicou por que Moshe Rabbeinu pensou, qual foi a motivação dele de mandar. Porque justamente isso condiz com que a forma que Hashem diz para ele. Porque Hashem falou, na hora que Hashem tirou o pé, falou, deu um passo para trás, o que ele quer? Quando o pai ele solta a mão do filho, o que ele quer? Vou ficar parado? Andar sozinho. Ele quer que você ande sozinho. Então, Autonomia. Hashem deu a dica para ele, não que ele ficasse na dica, não, meu coaching não me deu a resposta, então não sei. Não, meu coaching está esperando que tudo que ele me treinou até agora, para ver se eu vou conseguir agora seguir sozinho, com firmeza, com coragem, fazer o que ele me ensinou sempre. Então, Moshe Rabbeinu entendeu o sinal de Hashem. O sinal de Hashem não era ficar aí parado. O sinal de Hashem era justamente isso. Hashem falou, não vou falar o que fazer, entendeu? Agora está na hora de eu agir. Então eu não posso ficar para trás. Agora está na hora de eu agir. O que eu vou agir? Vou agir de uma maneira onde o mundo, ele aparentemente segue o seu ciclo, o seu caminho natureza, e eu vou usar as ferramentas da natureza. De qualquer forma, eu acho que não é muito justo
transferir o erro dos 10 Para Moshe. Boa. Não é que Moshe fez o que ele achou que tinha que fazer. Que É igual foram os 10. E os dois Não, que mas igual- acertaram? Cadê o mérito então De Moshe? Pelos Mas igual dois que da do acertaram? bezerro de ouro também. Boa. Tá? Ainda Vamos vai chegar. na conta de Moshe. Eu vou falar exatamente sobre isso agora. Agora é o próximo ponto. Mas ele fez isso porque somos seres humanos imperfeitos. Quando Hashem mandava era tudo bem. Sim. O ser humano não sabe se vai ser aqui, aqui. Perfeito. lá. Ótimo. E Hashem, ele criou o mundo para seres humanos imperfeitos. Sim. E parte da imperfeição é errar. Vamos entender qual foi o erro. E a gente vai conseguir entender melhor isso que você falou. Se é culpa de Moshe, não é culpa de Moshe. Vamos voltar. Mas o que você falou está certo. Lo que não entendo é o castigo tão violento. Esse não entendo. Aí é que Tá, e a gente volta. Vamos chegar no Na verdade, castigo. não foi um castigo, Deixa para o não. final. Acho que foi castigo. Vamos chegar no final. Então, Moshe Rabbeinu está reunido com os espiões. A gente chama eles de espiões, porque eles se comportaram como espiões. Só que esse não é o termo adequado para o momento que eles estavam antes de ir. Por quê? Moshe Rabbeinu, ele não quis mandar espiões. O que é um espião? Por definição, o espião é o cara que ele parece ser uma coisa e ele é outra. Ele fica tentando entender o que está por trás. Tenta fazer táticas. Essa é a ideia, então, espionagem. Moshe Rabbeinu, ainda a gente não está em Israel. Estamos fazendo uma transição. E Moshe Rabbeinu representa Emet, a pura verdade. Esse é Moshe Rabbeinu. O que ele pediu? Ele falou o seguinte: já que temos que fazer a nossa parte, vamos lembrar a famosa história do Baal Shem Tov. Ele precisava de um dinheiro para ajudar alguém. Ele vai até a porta de uma pessoa que tinha condições de dar, bate lá e vai embora. Perguntaram: o que você fez? Eu fiz minha parte. Eu acho que para nós precisa um pouco mais. Mas o conceito é verdadeiro. Quando a gente trabalha, a gente não faz nada. Simplesmente tem uma mitzvah de você fazer a tua parte. Não vai fazer a mínima diferença qual é a profissão que você tem. Diz a Gemara, o que enriquece não é a profissão. Tem médico rico, tem médico pobre, tem até vendedor de rua que virou muito rico. Vocês conhecem aqui no Brasil? Alguns. Então você precisa fazer a tua parte. E fazer a tua parte significa, você vai lá, faz porque é a mitzvah de Hashem. Sem ficar pensando e colocando, não, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que é esse cliente? Será que é o outro? Isso você já perdeu a tua missão. Eles eram shlichim de Moshe. Um shliach, o que quer dizer um shliach? Você foi enviado para fazer uma missão, como eu estou te pedindo. O que Moshe Rabbeinu queria? Que eles fossem, a linguagem é latur et eretz Canaan. O que quer dizer latur? Turismo. Você vai de turismo, você não veio aqui para descobrir, como por exemplo, quem lembra quando os irmãos de Yosef chegam lá, Yosef fingindo que não conhece eles, ele, vocês são espiões. Por que não? Vocês estão aqui procurando o irmão de vocês, vocês não estão falando, cada um entrou de outro lado, vocês estão procurando ele, se vocês não conseguirem salvar ele, vocês vão matar, você está com todo um plano. Não, eu vim aqui passear. Não vim aqui resolver os problemas. Eu vim aqui passear. Você vai de férias? Quem vem aqui para São Paulo, por exemplo, já viu o pessoal de férias? Então aqui, estava agora no Rio de Janeiro. Minha cunhada falou, meus filhos irem para São Paulo é igual para Disney. Tem cachê para todo lado, tem comunidade, tem amigos. Lá tem, mas é muito reduzido. Tem colônia de férias. Ele não vai vir aqui para falar, não, mas se ele soubesse os problemas que a gente tem aqui, ele não está preocupado. Ele vem aqui, come gostoso, encontra os amigos e volta para casa. Ele não vai começar a entrar nos problemas que tem na cidade de São Paulo. Não está preocupado. Essa era a intenção de Moshe. Vai lá para Latur. Vai lá passear. Fala. Quando tem um grupo de soldados que vai indo para avançar, mandam um ou dois caras para ver como está tudo. Isso é o que ele Perfeito. Perfeito. Não foram espiões. Agora vem um maior erro. Então o que acontece? Moshe Rabbeinu mandou com uma boa intenção. Otasha'ak sherim ayu. Naquela hora eles eram kasher. O que quer dizer kasher? Que ele mandou eles na missão. O que acontece? Nessa preparação, eu não elaborei no ponto, vou trazer uma pergunta, eu esqueci de falar no começo, que se Moshe Rabbeinu cheirou que tinha uma coisa que podia dar ruim ou não? Parece que sim. Acho que não, senão não ia ter mandado. Ele vai lá e muda o nome de Hoshea para Yehoshua.
coloca lá uma letra a mais o nome de Hashem para Yoshua, que Deus te salve da ideia, do plano dos Meraglim. Opa, então Moshe Rabbeinu já... E peraí, se você então está cheirando que tem coisa ruim, por que você reza por um e não reza pelos outros? Então essa pergunta eu já elaborei mais nos outros anos. Mas Moshe Rabbeinu, o que aconteceu foi o seguinte, quando ele juntou todo mundo, eles entenderam o que eles tinham que fazer. Só que, de repente, eles começam a mudar. O que eles mudam? Então esse erro, ele tem duas fases. Na primeira fase, eles começam a falar, eu vou lá entrar em Israel. Vou aproveitar e ver qual vai ser a melhor maneira da gente conquistar, como Moshe Rabbeinu falou. O Midrash traz pra gente que a linguagem que ele usa é Veyachperu lanu et haaretz. Quer dizer, Yachperu, Lachpor, significa cavar. Qual que é o sentido? Cavar quando você está querendo descobrir o que está por trás. O Midrash ele traz que quando eles começam a negociar com Moshe, vai, não vai, Moshe Rabbeinu demonstra confiança, eles viram e falam para Moshe, olha, se a gente não mandar espiões, o que acontece é, como eles sabem que a gente está entrando, eles vão pegar todos os tesouros deles e eles vão esconder. Então, para poder ajudar, já que Hashem, vamos ajudar Hashem. Hashem falou que a gente vai ganhar Israel e vamos ganhar Kol Tuv, todo o bem que tem na terra, então temos que fazer a nossa parte, a gente vai lá, vamos ficar de olho em quais bancos que eles vão esconder o dinheiro deles, em quais buracos eles vão esconder. A gente conta para vocês, para quando a gente entrar, certeza que a gente vai entrar. Não tenho dúvida que vai dar certo. Então, mas vamos tentar descobrir mais coisas. Eles já começaram a fazer planos, começaram a elaborar em cima da ideia de Moshe. Moshe Rabbeinu falou, vai lá, vê, conta e traz uma reportagem para a gente. Conta para a gente o que foi. Mas na hora que eles estão lá, com boas intenções, eles começam a se tornar, em vez de shlichim, que iriam lá, latur, enviados que iriam passear, ver e trazer o reporte, eles, de repente, viraram agora meraglim. Começaram a elaborar mais, traduzir para os nossos dias. Eu não fui para o trabalho, fiz lá meu horário, fiz o que tinha que fazer e fiz direito com emuná, como se diz, emuná não só em Hashem, mas eu fui uma pessoa honesta e etc. E fiz o trabalho como tem que fazer. Não, eu comecei a pensar, não, mas e se? E se? Não, e se? Vou dar mais da cá. E se? Estou falando de fazer e se dentro do kasher, dentro de maneira honesta. E se? Mas e se eu fizer? E você começa a pensar e se, e se, e se. Esse e se começou com a ideia ainda estava kasher. Por isso a gente falou, no início eles eram kasher. Mas de mehadrin, kasher top, eles passaram talvez para o kasher básico. O que quer dizer? De repente agora, eles já não estão mais fazendo estritamente o que Moshe Rabbeinu pediu, como eu falei, ele é emet, pura verdade, vai lá, faz e vai embora. Eles já começaram a ter ideias para ajudar Hashem. No bom sentido. Moshe Rabbeinu já viu que, não que ele imaginou o que iria acontecer, mas ele falou para Yoshua, especialmente Yoshua, que seria o seu sucessor, ele falou que Hashem te salve da ideia dos Meraglim. Quer dizer, ideia, não era ideia ruim. Eu não quero que você tenha ideia nenhuma. Não pedi ideias. Eu não pedi para você fazer truques ou planos. Eu só pedi para você ir até lá e que Hashem te salve, que você vá até lá e volte. Ponto. Os outros estavam com ideias, mas até aí as ideias até estavam boas. Moshe Rabbeinu concordou. Na hora que eles entram lá, infelizmente eles acabam numa ideia que te leva para outra, te acaba levando a acreditar que foi a minha ideia, o meu truque, o meu jeito, o meu plano que conseguiu fazer aquele sucesso. Opa! E esse Yetzirah vai crescendo. Deu certo? Fazer de novo. Deu certo? Fazer de novo. Mas aqui tem um detalhe, uma vírgula que não é bem exatamente conforme a vontade de Hashem. Tudo é só uma vírgula. Tudo bem. E de uma vírgula vai para um ponto, e aí a pessoa acaba voltando. Aí eles perdem a emuná totalmente. São capazes de virar e falar que éramos como... Quem lembra? Gafanhotos aos olhos deles, porque quando a pessoa se enxerga como gafanhoto, os outros vão enxergar você também como gafanhoto. Eles perdem a confiança porque eles se desconectaram de Moshe, se desconectaram da missão que ele estava. Então, Moshe Rabbeinu e os Meraglim mostram pra gente um contraste muito grande. Deixa eu só resumir o que eu falei até agora, pra gente pegar a lição. A gente perguntou, a gente fez 3, agora no final 4 perguntas. Por que Moshe Rabbeinu mandou, se Hashem não falou claramente para mandar? Por que Yoshua repete? Porque Deus não fala claro.
E se Moshe Rabbeinu cheirou que não estava bom, ele rezou só por um e não rezou por todos. 4 perguntas. Resposta. Hashem, ele quer que você cresça. Ele vira e fala para Moshe, vai sozinho. Ele entendeu. Vai sozinho significa, é para eu ter coragem, não para eu ficar para trás. E ele fez certo. Por isso, então, Hashem respondeu, porque Hashem não falou para ele, que ele quer que ele cresça. Por isso, Moshe Rabbeinu mandou. Ah, mas deu erro muito grande. Aonde está o erro? Aonde está o erro? Então, o erro está o seguinte. Hashem, ele te dá a confiança e vai funcionar tudo aquilo que eu te aconselhei. Lembra do Ahitofel? Aquele cara que vai te dar tudo e vai funcionar. Vai funcionar certeza, 100%, enquanto você se lembrar que quem te ensinou tudo, quem que te ajuda, quem construiu tudo fui eu. A hora que você pegar os valores que nós temos aqui nessa empresa, usando o exemplo, e você vai começar a mudar esses valores, você vai sozinho, você esquece de mim. Então, se é pai e filho, o pai não é Deus. Então, pode ser que o pai errou, o filho acertou. Mas quando o pai é a Kadosh Baruch Hu, e ele sabe exatamente tudo que ele disser vai dar certo, enquanto você estiver conectado com ele, você pode ir sozinho. Esse é o contraste. Enquanto você estiver conectado com ele, você pode ir sozinho. Agora, na hora que você se desconecta dele, e vai sozinho mesmo, aí você se perde. Essa é a mensagem da Parashat Shlach. Aonde um shaliach significa alguém que está numa missão, todo Yudi está numa missão. Hashem, ele espera que você tenha boas ideias. Hashem, ele delega para você e te dá a tua vida, a tua família, o teu contexto. Ele não vai te falar toda hora, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. As mitzvot, sim, tá claro. Mas dentro da nossa vida tem muitas decisões que a gente tem que tomar. E não dá para o tempo todo Hashem falar. O que você precisa fazer? Você precisa voltar, recorrer, estudar, ver o que Hashem orientou das outras vezes. Isso chama Torá. O que Hashem fala? O que ele me falou no passado? Ele quer que eu tome a decisão, mas deixa eu olhar o que ele fala. Para que ele me mandou aqui? Qual que é a minha missão? Então, a pergunta que o Yodi tem que fazer todo dia. A ação que eu vou fazer agora, que eu estou na dúvida se eu faço ou não faço, faz parte da minha missão como judeu ou não faz parte? Vamos ser honestos. Às vezes a pessoa não sabe. Se você não sabe, pergunta para Moshe. Pergunta para o teu professor. Às vezes não é tão claro assim. Por isso, a Selechará faça para você um mestre. Mas E um segundo, inclusive, porque a avó fala uma das explicações, faça para você um mestre, a Selechá para você, é que você mesmo tem que ser um mestre também. O que quer dizer? Não só de alguém, mas você também tem que, às vezes, saber aprender a tomar decisões. Não dá para você ficar, eu pelo menos não tenho tempo, para os caras começarem a me ligar, Rabino, faz isso, faz isso. Não dá. Você tem que se virar. Mas o que você tem que se virar? Depois que você entendeu e interiorizou qual é a missão, você vai conseguir tomar a decisão correta. Pega um exemplo, acontece muito na tzavá. Às vezes, dentro da tzavá, você vai falar, bom, tem aqui as regras, eu vou seguir estritamente as regras. Mas às vezes você se depara com uma situação que não está na regra. Ou a regra, você vê que, peraí, a regra está indo contra o princípio mais básico de nossos valores. Então, às vezes, eu vou precisar me arriscar, tomar uma atitude, talvez atirar num cara, num inimigo, aonde talvez a regra lá, eu não poderia ter feito isso. Mas eu sei que nessa situação, o valor da vida de salvar uma outra pessoa está em primeiro lugar. Talvez eu vou ser preso depois. É um erro. Posso errar, como alguns erram, eu posso ter acertado. Aqui estamos falando de regras humanas. A Hashem lhe dá para a gente a mesma coisa. O que eu preciso fazer é voltar e lembrar. É parte integral da minha missão ou não é parte da minha missão? Mesmo que seja muito promissor, eu preciso lembrar. Eu preciso agir como Moshe, o tempo todo vendo o que Hashem quer de mim, qual foi a dica que ele me deu, o que ele espera de mim, que eu vá para frente, que eu mande espiões. Já os espiões, 10 deles, eles lá no meio, eles perderam o projeto, eles perderam o valor principal, que era a missão deles. Deixaram de ser shluchim, viraram meraglim. Essa foi o erro deles. Isso está errado o nome primeiro, não eram espiões, era para ir olhar. Perfeito. E aí então, eles excediram. Então, o erro, então a gente se refere sempre a eles dizendo o reto, o pecado dos espiões. Foi da opinião. Então, a palavra espiões é parte do erro deles. Você está descrevendo eles como espiões. Esse foi o erro deles. Ninguém pediu para ser espião. Eram para ser turistas, etários. Passear, dar o reporte como pessoas que vão dar a informação. Tirar foto e volta. Ninguém pediu mais nada. E eles voltam com conclusões, não vai dar certo, etc. Deus não vai conseguir, a gente não vai conseguir. E aí eles trazem esse... Hoje, eu estava na Tfilá, e eu já estava adiantando, eu li o Ayom Yom. Só que eu me confundi, eu li já o de amanhã.
Depois que se anunciou que hoje era 26 e não 27, achei que era 27, aí eu voltei a ler o de hoje. Mas o que fala o Yom Yom de amanhã? Ashgaha para ti. Ele fala o trabalho, o papel do Bal Esek, que é a pessoa que trabalha. O papel dele é fazer a sua parte, um kli, fazer um canal para você receber a brachá. Estado a tua parte. Qual kli? Um kli que seja razoável. Bom, um kli que seja adequado. Não adianta você querer ganhar um lugar e ir para uma empresa que só paga um salário mínimo e esperar que vai conseguir. Então você vai num lugar, se coloca numa situação onde você tem um kli que lá pode ter a tua parnassá. Você vai lá e faz a tua parte. Até aí você faz a sua parte. Faz. Não se esforça. Faz. Vai lá, simplesmente vai lá e faz. Como o turista. Vai lá e faz. E agora você precisa se esforçar muito para que dentro do teu trabalho não tenha, vou traduzir nas minhas palavras, uma vírgula de desonestidade. Lá você precisa se esforçar. Então, em vez de quebrar a cabeça, qual vai ser meu próximo cliente, e ficar lá pensando à noite e não dormir, você precisa quebrar a cabeça. Será que eu fui 100% honesto com aquele cliente? Isso pode quebrar a cabeça. Se você deixar de dormir por isso, está ótimo. Será que eu fui honesto com as leis do país? Será que eu estou fazendo 100% sem nenhum? Porque ele conclui e diz duas coisas maravilhosas. Aí você vai garantir que você vai ter parnassá berevar, com abundância. E o segundo ponto que as pessoas não pensam, muitas vezes não percebem, que a parnassá que você ganhou vai ser investida no lugar certo. Você não vai precisar gastar com multas, Deus nos livre, com médicos, onde às vezes a pessoa fala, enganei e deu certo, eu fiquei rico. Você ficou rico. E aí onde você gastou o dinheiro? Tentando consertar os erros que você fez. Então isso não é riqueza. Então aí está a nossa estadut. Então quando a gente fala, a nossa paraxá, o que a gente pode tirar dela? Shlach. O que é shlach? Shliach. Mande, envie. Significa que você tem que lembrar o tempo todo que você está aqui numa missão. Você tem uma decisão para fazer, o tempo todo você tem que se perguntar o que Hashem quer de mim, quais são os valores essenciais da minha missão. Condiz ou não condiz? Enganar. Ah, não, mas eu vou enganar, pois eu vou dar mais tzedakah, e aí uma verá pequena, uma mitzvah grande, você já perdeu a tua missão. Começou a fazer cálculos. Não é para fazer cálculos. Enquanto você estiver conectado com a missão que Hashem te deu, você é um shliach, e você tem, quando o filho começa a andar sozinho, quando o filho começa a tomar as decisões na empresa, o pai está se materializando através do filho. Você consegue fazer aquela empresa, Bezrat Hashem, ter muito mais sucesso. Com a brachá do teu pai, com a presença do teu pai. Então Hashem está lá presente com você. A hora que você fala, eu vou tentar do meu jeito, mesmo que você quer melhorar, quando você começa a melhorar, assim como a Havá falou para a cobra, Deus falou para mim não tocar. Mentira, Deus falou que não podia comer. Ela foi lá e quis aumentar. Aí a cobra aproveitou e falou, tá, empurrou ela tocou, não morreu, tá vendo? Não aconteceu nada. Vai lá e come. Na hora que você aumentou, já começou a colocar as suas ideias, mesmo que a intenção era boa, você já acabou estragando. Não precisa aumentar. Faça a tua parnassá, faça o teu kli, isso serve tanto no trabalho, ou qualquer área mundana da nossa vida, a gente tem que fazer a nossa parte. O nosso esforço tem que ser em fazer as mitzvot, em garantir que a gente está fazendo a vontade de Hashem. E Chaves. Chicoia. Como